Como ser feliz tem muitas camadas. E eu tô te falando tudo isso que é para você ser um profissional, especialista, mas não só teórico. Olá, bem-vindo ao meu canal Adestrador do Caos. Tô de volta e com muita coisa para falar. Um dos meus primeiros vídeos foi como ser feliz. Então, como estamos no novo 2026, eu consigo destrinchar esse tema em muitos vídeos, então eu vou começar a pegar por alto, para depois decifrando os outros. Primeiro lugar que eu quero mencionar sobre o que te provoca ser infeliz, ou melhor, estar infeliz, vamos chamar de densidade espiritual. Nuvens escuras. Assim fica mais fácil de você conseguir visualizar. Essas nuvens te sintonizam como se fosse um rádio, uma estação de rádio, em que você está procurando a 88,5 FM, mas você, na verdade, precisa da 130 FM. Mas você está na 60, lá embaixo, bem próximo do zero. O que eu quero dizer com isso é que quando você vibra em uma frequência, ou seja, se você vibra um tipo de pensamento, vive um tipo de velocidade que te causa ansiedade, desgaste emocional e etc., você entra numa ressonância em que, mais para frente eu vou explicar mais sobre isso, essa questão das frequências, porque tudo aqui é frequência, tudo, inclusive você, é literalmente frequência. Frequência é vibração, vai e volta, pulsa, contrai, descontrai, assim por diante. Essas nuvens te sintonizam com coisas que estão também sintonizadas com essas nuvens, que não são coisas boas. Então, quando você quer algo bom para a sua vida, a sintonia que você tá não vai atrair isso. Vai atrair mais do mesmo que você já planta. Por isso que bem e mal não existe. Existe karma e dharma. Tudo que eu estou dizendo aqui precisa ser interpretado, não leve ao pé da letra. Bem e mal existe sim na perspectiva de que é necessária para ser entendida, mas na verdade, quando você olha para uma perspectiva de longo prazo, você vê que todas as coisas ruins que aconteceram foram necessárias, aí você fica na dúvida, calma aí, foi bom ou foi ruim isso ter acontecido? Porque as coisas ruins que aconteceram me trouxeram uma coisa boa. Vamos seguir adiante. Você precisa fazer limpezas. Essas limpezas removem essas energias. As limpezas podem ser tudo que te faça se sentir bem. Ir para a natureza é uma limpeza. Se conectar com Deus, fazer um jejum, fazer dieta, se exercitar, tudo isso gera limpeza e muito mais outras coisas, como defumações, banhos de ervas, se expor a luzes específicas. Por exemplo, esse tipo de luz causa um efeito no seu cérebro. Esse tipo de luz causa outro. Se eu colocasse tudo vermelho, assim, passa outra sensação. Então, volta para o anterior. O que eu quero te dizer é que tudo que você enxerga, ouve, absorve, gera alimento ou mata essa nuvem, que vai te fazer sintonizar com o que te deixa feliz ou não. Então, a sua felicidade é sua responsabilidade. E você precisa entender as ferramentas. Caso contrário, as ferramentas vão estar nas suas mãos da mesma maneira e você vai estar utilizando contra você. Um bom exemplo disso é magia. Magia é feita o tempo todo através de um pensamento, através de um olhar, através da verbalização. No trânsito acontecem muitas magias. Oração é magia, milagre é magia. O cristianismo separou muitas coisas, mas a falta de estudo do cristão fez com que ele não entendesse, tivesse uma visão 360 do que está acontecendo. Ele colocou uma venda nos olhos e disse: eu só estudo esse livro, eu só estudo essa direção. Eu não quero mais saber de mais nada. Mesmo que no outro lado meu vizinho esteja falando de Deus com tanto amor, talvez até mais amor do que eu tenho por ele, mas eu não quero saber, porque a minha religião, que eu nasci, que os meus pais me colocaram, que por acaso eu parei aqui, eu vou ser fiel a ela e você não sabe nem por quê. Então, se você quer ser feliz, você precisa dominar as ferramentas, que não são só essas, são muito mais, para que elas comecem a trabalhar
ou você trabalhar com elas de maneira que traga resultados que você realmente quer. Por exemplo, vamos supor que você se alimenta mal, toma muito café, muito refrigerante, muito pão, muita massa, muito bolo, muito doce, fica estressado com facilidade, não perdoa, não descarrega suas energias, ou seja, não faz algo que faz você respirar, sair do ciclo cansativo, não cuida de si, não é vaidoso, não olha para sua criança interior, o que ela diz. Você tem ideia do que isso vai gerar? Ansiedade, depressão, síndromes e síndromes e síndromes. A síndrome não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, ela é te dizendo, já chega de se matar. Isso que você faz, você se mata e se mata e se mata. Já chega de se matar. Tá na hora de você tomar uma atitude. E como é que vai fazer isso? Ou você resolve isso, ou então a gente morre de vez, eu te mato. É assim que funciona. Ou você se cuida, para de ser um suicida a longo prazo, porque um suicida a gente tem aquela visão de que o cara que pula da ponte se esfaqueia, toma um remédio, dá um tiro na cabeça e pronto. Não é assim. Se você come muito miojo, isso já é um suicídio. Se você fuma muito cigarro, suicídio. Muito açúcar, suicídio. Se expõe a muitas situações, músicas negativas, lugares com muita briga, é suicídio. Você vai morrendo aos poucos, bem devagarinho. Aí chega uma hora que você percebe, nossa, eu tô com manchas no corpo, eu não sei porquê. Meu cabelo tá caindo, eu vivo só estressado, eu não consigo ficar feliz, eu tô nos lugares felizes, eu não consigo me divertir. Porque você tá se matando aos poucos. Então tá na hora de parar, tá na hora de rever. Se fizer sentido para você, caso contrário, você pode continuar se matando, você é livre para isso também. Quando você pensa, e seus pensamentos não são legais, automaticamente você também não vai falar coisas boas, porque você fala o que pensa. Consequentemente, suas escolhas também não vão ser boas, porque suas escolhas são baseadas no seu sentimento e no seu pensamento. Então já observou que você não cuidou bem daqui, consequentemente sua vida desanda. Mas o que acontece antes daqui? A sua alimentação. Se você não se alimenta corretamente, aqui não funciona. Aqui é combustível. Pega um carro e coloca a gasolina, mistura com álcool, mistura com vinho, coloca água e refrigerante tudo junto. Vê o quanto esse carro vai durar. Vê o desempenho desse carro. É a mesma coisa. Pega você, essa máquina humana, biológica, e alimente de coisas que não é alimento, que não nutre, que não gera energia. Aí você vai para a vida, querer trabalhar, querer estudar, querer ir atrás dos seus sonhos. Como? Se não tem combustível. Aí o seu cérebro não funciona direito. Aí você não pensa o que presta. Aí você diz o que não presta. Aí você age da maneira que não é coerente com o que você quer. Depois está reclamando com Deus. Está reclamando que a vida está difícil. As cores, como eu já disse, as cores influenciam. Se você está dentro da sua casa, você está vendo que você não consegue dormir cedo, já experimentou trocar as lâmpadas da sua casa? Se você pegar, faz um teste. Pega o seu celular, quando não tiver tempo, coloca na filmagem em câmera lenta e aponta para a lâmpada da sua casa e vê se ela vai ficar piscando. O nome desse efeito é flicagem. A flicagem, ela acontece porque a lâmpada é ligada numa energia alternada e não contínua. Essa daqui flica. Se eu botar em câmera lenta, ela fica piscando. Isso gera estresse para o cérebro. Então imagina toda vez que anoitece, fica aquela luz piscando, 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 sem parar por horas e horas e horas, todos os dias. Uma luz branca, clara, quase azul, irritando o seu olho, piscando. Imagina o estresse que isso causa, juntando com a alimentação, juntando com todo o problema do seu dia a dia, juntando com as outras pessoas que também carregam uma névoa pesada. Eu fico até surpreso por o corpo só trazer ansiedade e depressão. Era para ser coisa bem mais pesada, dentro da quantidade de toxinas que colocamos para dentro. Alimentação visual mais saudável para o seu coração. Coloque luzes verdes, te faz bem. Umas luzes laranjas aqui, luzes indiretas, deixa as coisas um pouquinho mais baixas. Umas luzes não tão fortes para que iluminar tanto. Já chegou a noite, começa a hora de se acalmar, hora de reduzir. Pega o brilho da sua televisão, coloca bem baixinho, fica bem de longe dela. Bota o volume baixinho, coloca um cronômetro para desligar a hora que der o horário, você
religiosamente, ó, 8 horas, 7 horas, 10 horas, tanto faz, a hora que você achar melhor. Acabou, não tem mais televisão a partir daqui, foi desligado. É uma questão de você dar prioridade ao que é prioridade. Mas se a prioridade for o filme, a série ou a televisão, não tem certo ou errado. Tem ação e reação, karma e dharma. Se o que você plantou é o que você quer colher, tá tudo bem. Se você quer plantar, dormir ou não dormir por dias e estiver de acordo para receber a consequência disso, não tem problema. Faça isso. Se você está de acordo, você fala, eu estou disposto, vale a pena para mim, eu quero. Pode vir a consequência, então faça, não está errado. O problema é quando você sabe que vai dar errado e você faz mesmo assim, depois reclama que deu errado. Aí não dá. É você com a sua vida, não tem... Observa que eu não estou falando de nada de fora, é você com você, é só você e você e você e você. Não tem o outro. E quando tem o outro é você também, porque você não enxerga o outro, você enxerga o reflexo de você no outro, porque você não vê o que o outro vê, você vê o que você vê, a sua percepção do que você vê refletida no outro. O som é outra questão. O som, eu vou ter que fazer uma playlist só para som, para explicar sobre isso. Seu corpo é mais água do que massa, mais do que ossos, etc. Boa parte dele é 80% água. Consequentemente, o que altera a água altera você, por você ser toda essa porcentagem de água. Então a lua, ela altera o mar. Consequentemente, a lua altera você. A temperatura altera a água, então altera você. O som vibra e gera desenhos na água. Ou, às vezes, é um barulho e gera turbulência na água. E você é a água, então se o som não é harmônico, ele vai gerar turbulência em você. Todo ou toda. Isso vai interferir em absolutamente tudo. Desde o seu campo físico, do que você sente, desde as coisas que você percebe, o que não percebe, e até o que é espiritual. Ele vai ser atingido totalmente. Então, se você está ouvindo músicas que tem letras que, além da harmonia, te trazer coisas que não são legais, ainda as letras não forem construtivas, não estou falando nem de ser boa, estou falando de ser construtiva, que vai te gerar uma consequência, porque repetição em sequência, o tempo todo repetindo a mesma frase, não é mais música, é hipnose. Hipnose. E você está absorvendo, aprendendo, e fica ali. A música já saiu de sucesso há tanto tempo e eu tô com esse negócio na minha cabeça até hoje. Essa praga. Lamento por quem fez a música e por quem gosta, mas não tem nada de construtivo para mim. Preciso me livrar disso e vou me livrar dessa música da minha cabeça, como tantas outras já me livrei. Então, o som também é alimento. Se você está num lugar onde, em primeiro lugar, é silencioso, aí começa a vir um seu incômodo, porque sua mente não está silenciosa. Mas tem som de árvore, tem som de pássaros, tem som de cavalos relinchando de longe, som de natureza, som do vento. Isso é muito gostoso, tem uns sinos que fica tocando junto com o vento. Daqui a pouco tem alguém tocando umas músicas bem gostosas. Aí você coloca música clássica, você já entende como é que enquanto eu fui falando, a gente foi entrando num estado de calmaria só de imaginar. Você vai tipo... Relaxei. É isso que precisa. Acalmar. Relaxar. Então o som, ele tem um imenso poder. E se eu tô falando que o som tem poder de te hipnotizar, para colocar coisas que não prestam na sua cabeça, você pode se auto-hipnotizar com o som para colocar coisas que prestam. Por exemplo, afirmações. As afirmações, para mim, são muito doloridas. Dizer coisas boas para mim o tempo todo, coisas que às vezes eu não me preparei para dizer. Às vezes eu fico me dizendo que eu sou lindo e às vezes eu fico me dizendo que eu sou gostoso. E é muito difícil dizer isso se você tá falando sério, sem piadinha, sem brincadeirinha, sem risadinha. Só é sério mesmo, sabe? Olhar para mim, eu sou gostoso. Aí aquele negocinho vem na minha cabeça, você não é. Aí eu tenho que dizer, eu sou. Eu tenho que me sentir ser para correr atrás daquilo. Porque às vezes você se motiva com uma coisa, com elogios. Às vezes você nem acredita no elogio da pessoa, mas aquilo te bota lá em cima. Aí você começa a se sentir motivado para fazer aquilo, porque pessoas te motivaram. Por que você não pode ser a própria motivação? Porque dói.
Porque faz você olhar para uma ferida. Faz você olhar para você da mesma forma que você olha para as outras pessoas. E a maneira que você olha para as outras pessoas talvez não sejam tão legal assim. E dói. Por isso que tem tanta distração. Por isso que é tanto filme, tanta música, tantas distrações, tantas festas, tanto álcool, tanta droga. É porque você não está tendo coragem de adestrar o caos que você se tornou. E é por isso que ser feliz parece ser uma lição tão difícil. Na verdade, você tem que ter mais consciência das próprias escolhas que você tem tomado. Aqui já fica um pouquinho mais difícil de comprovar por esse próximo tema, porque são os sinais. São vibrações. Você tem sinais sonoros, você tem sinais de luzes e assim por diante. E tem luzes ou sons que não conseguimos enxergar ou não conseguimos ouvir. Por exemplo, o infravermelho. Não conseguimos. Captamos por equipamentos. Mas só isso. Se você pega um controle, seu controle remoto da sua televisão, tem um LEDzinho lá. Ele acende aquele LED quando você aperta o botão. Só não enxerga. Mas ele acende. Talvez se você se concentrar bem por onde sai a luz e você focar, você vai ver uma luz levemente avermelhada. Porque a primeira frequência mais lenta, mais densa, é o vermelho. Porque, se não me engano, ele está no infravermelho. Então você vê um leve tom de vermelho do infravermelho que tem. Mas você não está enxergando o infravermelho ainda. Você está enxergando o vermelho daquelas harmônicas ficaram daquela vibração. Bom, então existem muitas frequências. Essas frequências também afetam o nosso corpo. E muitas delas são extremamente nocivas e muitas delas fazem muito bem, extremamente bem. Por exemplo, vamos começar pelas frequências boas que encontramos com facilidade. A onda do mar. A onda do mar, ela já tem frequências de cura, de tranquilidade, de relaxamento. Som de cachoeira, também. Som de chuva, também. Todos esses sons que envolvem, às vezes, água, é muito gostoso de se ouvir. O fogo, ele traz uma sensação de acolhimento. O vento, ele também acalma. Às vezes não, depende da força do vento. Mas onde que eu quero chegar? São as frequências de que você ouve. O nascer do sol é uma luz, também é uma frequência, também te traz muita calmaria. Mas o que não te acalma? O sinal de 5G, o sinal de Wi-Fi, o sinal do 4G. São frequências em que te mata aos poucos. Tira sua energia de viver. É um ruído tão intenso, por mais que você não ouça, não capte de uma forma consciente, é um ruído tão agressivo que ele consegue sobressair a frequência que é emanada do próprio planeta Terra. Eu esqueci qual é a frequência, acho que é 16,5 Hz, ou 17,5, alguma coisa assim. Essa frequência, ela faz você se conectar e sentir que você pertence a um lugar, que você é acolhido, que você é curado, que você não se sinta só. Já reparou que às vezes você se sente só? Essa frequência emanada pelo planeta, ela causa isso. O gato, se você tiver um gato dentro de casa, ele fortalece, a frequência sonora que ele gera, fortalece seus ossos. Então esse assunto é muito extenso. Como ser feliz tem muitas camadas. E eu tô te falando tudo isso que é para você ser um profissional, especialista e depois expert no assunto de ser feliz, mas não só teórico, vívido, de sentido. Que você pega e fala, isso daqui ó, não foi só lido, não foi só aprendido, eu vivi, eu senti isso na pele, eu senti doer e eu senti alegria depois. Tem muita coisa que foi colocado para nos matar aos poucos, mas não vale a pena matar de vez. O que vale a pena é te deixar com a sensação de estar morrendo, mas não morte. Por que você não pode morrer? Porque quando você está quase morrendo, você compra saúde e compra mais saúde e compra mais saúde. E isso alimenta uma indústria que tem interesse nisso. Você pode observar que foram retiradas boa parte da medicina natural, a que cura de verdade. Não é aquela cura que fala, olha, se você tomar esse suco aqui, vai te fazer bem para a vista, mas vai estragar seu rim. Não é isso.
ela acaba ajudando o seu rim, daqui a pouco ajudando o seu cabelo, ajudando a sua disposição. Ou seja, tiraram as curas que curam para colocar curas que te adoecem. Aí a gente vai lá, por ignorância, por ser seduzido pela aparência, de estar na sua esquina, um lugar muito com ar-condicionado, agradável, que é só pegar aquela pílula e tomar e acabou. É bonitinho. Não dá trabalho. Tá limpinho. É só pegar ali. Só que você está se matando. É mais fácil você comprar uma pílula do que você colocar um tênis e correr por 30 minutos. Claro que é mais fácil. É mais fácil você ir no médico e pedir uma receita do que você começar a puxar uma lista e falar quantos eu tenho que pedir perdão e para quantos eu tenho que me sentir perdoado ou perdoada. E isso é mais difícil. Tudo que eu estou dizendo aqui é muito mais difícil, é muito mais fácil na farmácia, mas a farmácia não vai resolver seu problema. Ou resolve, mas vai te trazer muito mais. Onde eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso tudo, é que a natureza é a chave para você ser feliz. Mas eu não estou falando da natureza de fora, certo? Você é a natureza. Você não está na natureza, não tem como você estar na natureza porque você já é. Entenda isso. Você precisa ter a consciência que você é a natureza. E a forma que você trata a natureza que você já é. Eu vou te dar você dá uma pausa para você executar isso, ou talvez você já consiga imaginar. Quer saber se você está se tratando de uma maneira respeitosa? Vai no seu lixo. Eu gosto dessas coisas que eu não pego uma coisa bem intensa, bem pesada, bem ridícula, bem feia e falo, sua cura está aqui. Olha lá no lixo. Verifica ele. Se tiver um monte de embalagem de biscoito, embalagem de comida, um monte de embalagem, um monte de plástico, sua alimentação já está errada. Agora, se você tiver com um monte de casca de fruta, casca de não sei o que, semente de não sei o que lá, e pode ter certeza, você está num caminho mais certo. E o que é certo, o que é errado, é o que está dentro do seu objetivo. É o que você fala, é isso daqui que eu quero para mim. Se você quer sua vida mais feliz, é por esse caminho. Por quê? Porque você precisa colocar combustível para dentro. Combustível saudável. Muitas vezes você fica pensando, como é que eu tenho um princípio de depressão? Estou muito triste, me sinto sem energia. É ataque espiritual? Muitas vezes não é. É porque às vezes está faltando vitamina no corpo. E esse é o primeiro passo que você tem que dar. Tem vitamina suficiente no meu corpo? Às vezes não tem. Está faltando. Aí o corpo pede e você não tem. Ele não tem de onde mandar. O que você traz? Cansaço. Certo. Aí eu tenho que começar a ser mais criativo. Estou já planejando. Eu mesmo desidratar minha comida, as coisas que eu vou comer, para comer com biscoito, para ter uma variedade diferente. Fazer mais sorvete, colocar as coisas para congelar, sorvetes naturais. Mais suco, eu quero comprar máquina de suco, eu quero fazer uma coisa bem natural, eu quero honrar a Deus, o presente que Ele me deu, da oportunidade de estar aqui, dizer isso para você, e isso para mim é ser um filho de Deus que o honra. Eu passei por esse processo e estou tentando te motivar a você fazer isso também. Isso dá trabalho. Fazer esses vídeos dá trabalho. Ter coragem de sentar aqui, eu queria estar fazendo outras coisas agora, mas eu estou aqui gravando vídeo e eu nem sei quanto tempo eu vou levar para editar isso tudo. Eu não sei nem se está gravando. Vixe Maria, calma aí. Glória a Deus, está gravando. Bora. Então, se essas mensagens aqui foram importantes para você, se isso te fez esclarecer, e claro, o que eu estou trazendo aqui é só uma pincelada por cima.